Boa noite, Renata Fiore aqui agora com a gente no Papo 7. Que prazer, Renata. Tava faltando você, uma mulher assim firme, brava da política, que bota a lenha lá e bota pra fazer, né? Obrigado por você ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Leverson. Para mim é uma honra muito grande estar aqui com você. Você que tem uma carreira assim de cobertura política, de ser uma pessoa muito marcante, né? Principalmente assim nas informações, desbravando caminhos mesmo, né? E eu fico muito feliz de poder estar aqui com vocês no Papo 7. Não podia fazer diferente, né? Com baluarte igual o Joacir Pinto, né? A sua história. Você teve quem né? segurou na sua mão e te trouxe até aqui, né? Eu acho que ele ia puxar um pouquinho minha orelha com esse negócio de política. Ele não gostava muito, não. Eu tenho certeza. Mas eu penso que a gente não pode também deixar passar, né, Leverson? Eu acho que a política, ela faz parte da sociedade, então a gente, né, você que dá notícia, você tem que dar todo tipo, né? Eu acho que eu sempre tive a percepção que nós temos que fazer a nossa parte, contribuir. E o outro, nós precisamos construir a nossa história. Verdade. Né? Olhar o que as pessoas fizeram, né? E acrescentar. Eu acho que eu faço isso para poder dar essa pegada aí. Com o intuito de abrir um pouquinho as visões da sociedade no nosso leitor, né? Com certeza. É um veículo muito lido, né? 7 Dias, o A7, todas as notícias. Leverson virou referência em informação, né? E toda a equipe. Então, quando você deixa de falar um assunto, o seu público deixa de receber aquela informação, porque está confiando que se é importante, ele vai me falar. Exatamente. E aí, se você não fala, as pessoas começam a não enxergar aquele momento acontecendo. E o momento político é um momento importante em toda a sociedade, né? Então, que bom que você está fazendo essa cobertura. Uma vez uma jornalista falou que a 7 Dias tinha uma característica e eu gostei, que ela falou assim, a gente só dá notícia boa. É verdade. Né? Então, a gente vai trazendo você aqui para dar uma notícia boa, né? Notícias boas. 2024, tá vindo aí mais um ano eleitoral, né? E seu nome, como sempre, tá encabeçando lá as grandes fileiras lá de pessoas importantes, né? Mas antes, né, para aquelas pessoas que estão acompanhando a gente aí, queria um pouquinho que você, né, com essa trajetória, né, na política, na advocacia, queria que você falasse um pouquinho, para quem está assistindo a gente, que não te conhece, quem é Renata Fiore, o que ela pensa, quais são os objetivos dela. Uma vez uma amiga minha falou o seguinte, Renata, você parece que é a voz dos invisíveis. Você é aquela mão que pega a pessoa que está se afogando e puxa. Porque você está sempre nessas brigas, por quem não consegue brigar, você está sempre se envolvendo em situações que não são problemas seus, mas que você se coloca no front para ajudar quem precisa. Então, assim, eu sou uma ajudadora, digamos assim. Só que eu sou advogada, eu sou técnica em negócios imobiliários, eu tenho uma família estabilizada, eu sou cristã, católica e por isso também muito envolvida em ações de caridade. Então, a política, ela não veio para a minha vida porque eu quero ser política. Não, na realidade, a minha vida foi para a política porque eu quero melhorar a política com essas características que eu tenho. Quem que puxou? Porque Paulinho gosta mais de tomar um cafezinho ali, né? No consultório. No consultório dele ali, né? Ele apelidou o escritório dele de consultório agora. Mas o que acontece, Leverson? Eu sempre fui uma pessoa muito envolvida em causas. Movimento de igreja, né? Cursilho, COR. E minha família veio do cursilho, veio da igreja. Mamãe sempre foi envolvida em causa. Tinha uma casa aqui em Cachoeiro para rancenianos, né, na política do SUS de combate à rancenise. A mamãe que era envolvida nisso com a doutora Laci, que era dermatologista, né, do SUS na época. Eu fui andar um dia desse numa escadaria aqui no bairro Independência, o nome do meu tio Sabra estava como secretário de obra na época de Hélio Carlos Manhães. Eu fui descobrindo, o meu vovô Lolô era entusiasta do futebol, Cachoeiro Futebol Clube. Então, a gente tem essa veia. Então tem, né? Já tinha uma política na família. Já tinha uma política guardada dentro de mim já. Tá certo. Em 2016, né, você veio candidata pela primeira vez, como vereadora, foi eleita, né? E conta pra gente um pouquinho dessa experiência sua. Como é que foi? Você era do jeito que você pensava? Então,
Na realidade, eu em 2010, eu falei que em 2020 eu seria candidata a prefeita. Nossa. Eu não tinha nada a ver com política partidária, nem com política de militância, mas eu tinha a ver com a cidade. Eu estava na OAB, secretária da OAB, a gente estava em vários conselhos municipais da mulher, estava no conselho municipal do PDM, e aí eu vi que precisa de gente com pulso, com vontade, com determinação, e eu fiz um curso que me marcou muito, que foi a ADESG. E depois eu fiz uma faculdade de gestão imobiliária e eu vi que tinha como melhorar a cidade. Eu falei, em 2020, quando meu filho tiver 6 anos, Francisco ainda estava nascendo. Falei, vou ser candidata a prefeita. 2010. Isso eu falei. Em 2020, eu falei, já teria 10 anos, eu falei, eu vou ser candidata a prefeita. Só que aí, como? Eu nunca tinha sido nada. Aí o nosso grupo, né, o grupo de empresários, o grupo da ADESG. A ADESG é a Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. A gente fez um curso de política e estratégia baseado na Escola Superior de Guerra do Ministério do Exército. Seu Camilo tinha a ver com isso aí? Seu Camilo tinha a ver com isso. Muitas pessoas muito boas. Devo muito ao Ruberval, hoje presidente da ACICE, que, né, me apresentou esse projeto. Sou até hoje, né, membro efetivo da ADESG do Estado do Espírito Santo. Enfim, isso me mostrou que Cachoeiro podia mais. Mas nunca fiz nada na política. Então a gente se filiou a um partido e vamos ser candidata a vereadora para aprender. Vamos aprender a jogar o jogo. Era despretensioso. Só que eu aprendi o seguinte, Leverson, voto se pede. Rede social é bom, mas você tem que pegar um candidato a prefeito que o seu partido apoiou e ir atrás dele e pedir voto. Pedir voto nos grupos, pedir voto aonde você vai. E aconteceu isso. Você ganhou. Venci, mais de 1.500 votos. 1.247 votos. A mulher mais votada da história do município. Entrou na Câmara. Era do jeito que você imaginava ou era mais difícil? Era mais difícil. Mais difícil. Primeiro porque eu era a única mulher. Então, assim, é bem complexo você se sentir totalmente 100% a minoria, né? De 19, eu era uma só, então eram 18 homens e eu mulher. Então, não adianta a gente falar que é fácil. Não é fácil. Pelos meus princípios, eu tinha muito medo, por exemplo, de alguma esposa achar que eu estava ali. Então, eu me vestia muito decentemente, eu me comportava muito decentemente, nunca andava sozinha, estava sempre de modo muito respeitoso. Primeiro, porque a gente entra para um poder, a gente representa aquele poder. Então, a gente precisa ter respeito aos servidores, a história daquela casa que a gente está entrando. E depois as pessoas que estão ali. E era muito difícil, porque sozinha, o que eu fiz logo? Criei a ouvidoria da mulher. Porque aí não tinha. Leves, quando eu cheguei na Câmara, não tinha tampa no vaso do banheiro feminino. Caramba. Não era simples, não tinha identificação de banheiro feminino, no banheiro que destinaram a gente para outra. Hoje essa Câmara maravilhosa que você vê aí, bonita lá. É linda, é uma Câmara feita muito desde 2016, que eu entrei como secretária executiva da mesa, eu e Alexandre Bastos, com muita dedicação mesmo, enxugamos a Câmara, pagamos as dívidas, reforçamos o crédito da Câmara no mercado, porque a gente pegou uma Câmara, né, vinha daquela crise, né? Enfim, era muito mais difícil do que eu pensava. E a política em si, né? Porque lá são 19 ilhas, cada um com seus projetos, e a gente tentando comunicar. Todo mundo brigando pelos seus tentando construir ali os seus algo bom para Cachoeiro, né? Aí 2020 você, então, né... Já tinha combinado que ia vir e veio, né? Teve coragem mesmo, veio como prefeito. Em 2022 você veio candidato a deputado federal. Então, acho que a resposta anterior já vai respondendo esse plano aí, né? Por que você já deu esse salto aí? Então já era planejado. Era planejado. E eu acho que o primeiro combinado que a gente tem que fazer na vida da gente é com a gente mesmo. E não voltar atrás.
entendeu? É enfrentar os desafios, é ser otimista, é mostrar que pode, entendeu? Uma mulher candidata a prefeita para uma cidade igual Cachoeiro, é muita coragem. E eu via o que precisava ser feito, e eu sabia como fazer, tinha equipe, tinha planejamento, mas infelizmente eu falo que eleição você não se elege, mas você não perde a eleição se você fizer um trabalho bom. Hoje eu conheço Cachoeiro muito bem, conheço os problemas, tenho propostas para solucionar vários problemas, conheço muita gente, conheço, assim, realidades que se eu não tivesse me colocado à disposição da população de Cachoeiro, Leverson, eu não conheceria como vereadora e muito menos se eu não tivesse me colocado à disposição da política. De 2020 para cá, né, 2018, vamos botar assim, né, a gente tem visto, né, as pessoas muito, assim, divididas nessa questão dos espectros políticos, né, direita, esquerda, centro, né. Como é que você se define nesse espectro político e o quanto isso impacta nas suas decisões políticas, cara? Então, Leverson, se você fizer uma retrospectiva lá em 2013, quem estava no Fora Lula, Fora Dilma, Fora PT, era eu, naquele movimento lá da rua, porque eu acredito, né, numa política mais direita, mais conservadora, com menos corrupção, com mais combate ao tamanho do Estado sugador do empresário, entendeu? Então, quem quer salvar a população gera emprego, né? Não gera benefícios para a pessoa ficar ali dependente. Então, eu sempre fui muito à direita, até porque eu tenho uma formação, por exemplo, a ADESG é eminentemente né, militar, não que os militares sejam da direita, mas é uma política de hierarquia, de respeitabilidade, de compromisso com a verdade. Conservadorismo. Do conservadorismo. Eu sou uma pessoa extremamente católica, religiosa, então eu vejo que eu sou de direita. Mas eu não excluo pessoas, Leverson. Pessoas são importantes de qualquer jeito. Qualquer espectro tem que ser escutado. Qualquer espectro, elas têm que ser escutadas, se possível atendidas, porque ali contém a vontade de Deus. Se aquela pessoa nasceu, chegou até a mim, eu não posso virar as costas para ela. Eu tenho que dar uma atenção especial para aquela pessoa. E nessa correria toda, né? Que é de mãe, advogada, empresária, né? Porque você também dá um suporte pro Luiz ali, sim, apesar dele tocar o negócio, sim, você dá esse suporte. Agora, política, né? Política. Na ativa. Como que você lida para ter energia? Então eu vou acrescentar porque, aí. Assim, não quero ser machista, mas assim, a mulher é a que cuida do lar também, né? E eu sou dessa que cuida, né, do lar. Eu que faço a comida. Eu falo por mim, né? Minha esposa, poxa, me ajuda demais lá. E tem coisa que... Aí eu falo, como que você junta essa energia para fazer isso tudo aí? Então vamos aí. Sou ainda voluntária no Lar São João 23, que é um asilo. Sou firme no movimento de cursilho de cristandade de Cachoeiro de Itapemirim. Agora estou atuando, né, de alguma forma como colaboradora do curso de orientação religiosa para crianças e adolescentes em Cachoeiro de Itapemirim. E ainda tem aqueles compromissos com a política, com o Instituto da Mulher no Poder, com as coisas que a gente vai pegando. Tem associação de parques agora também? Tem associação de parques e associação dos parkinsonianos e pessoas com doenças degenerativas de Cachoeiro. Ainda tem a associação lá do Otílio Rossetti, que a gente quer ajudar a formar. Leverson, se você observar na sua vida, o convencimento que você tem que usar para o seu filho tomar uma atitude é política. Se você vai fazer um enfrentamento no valor da escola do seu filho, é política. Então, a política, ela não sai da gente. Na verdade, ela é um espectro que gerencia tudo isso, que gerencia tudo. Quando eu quero convencer Luiz a me dar alguma coisa ou a me liberar para fazer alguma coisa, é política. A minha filha, ela chegou no IFES e já foi escolhida líder de turma. Não tem como, não tem como a gente desfazer aquilo que a gente é. Lógico, tem horas que eu chego atrasada, tem reunião que eu não consigo ir, mas aí eu tenho um homem que eu não posso deixar de elogiar, que é
parceiro que chama Luiz Soares Nascimento. Não, esse cara é Quando a gente se casou, vou contar uma particularidade aqui, você desliga as câmeras aí. Quando a gente se casou, ele era candidato a vereador. Caramba. Ele já foi candidato a vereador. Quem? Porque ele sempre falava, não adianta a gente reclamar. Para desenvolver, tem que se envolver. A gente precisa se envolver nas causas para conseguir. Porque toda vontade para na vontade política. Que é onde vai a lei, que é onde que tem que cobra taxa, que é onde que faz alguma coisa. Que a gente escolheu, né? Quando a gente decidiu viver em sociedade. E aí a gente abriu mão de uma parcela e aí a gente colocou a confiança nessas pessoas. E ele sempre foi muito ambientalista, muito militante da área ambiental por conta da RPPN Cafundó. Inclusive, né, fica aqui o registro, parabéns para essas pessoas que hoje Cachoeiro tem a maior área de preservação permanente de pessoa privada, né? Porque as áreas de empresa, né? De CNPJ tem que ser enorme mesmo, porque é tudo compensação ambiental. Mas pessoa física ali, uma família preservar. Então fizeram ali, junto com Monte Alegre, com o Burarama, ainda tem o corredor ecológico ali. Então quero deixar aqui registrado. Luiz sempre falou isso. Um abraço então pro meu amigo Luiz. Um abraço. Luiz, as suas espelhas estão deliciosas. Ele que permitiu eu trazer. Obrigado aí pelo apoio aí, gente. Nos reclames do Plim Plim, por favor. Aí, ó, aba. Né? Agora você encontra a aba agora no Perim, na Top. Na Bela Massa, no Armazém São Pedro. E sabe aonde tem aba comideria? No Santuário de Anchieta. Tá vendo? Lá no Café do Santuário. Tá tendo algumas comemorações lá agora. Dia, no Santuário de Anchieta a aba internacional. Ó, e vocês precisam ver a lasanha de cordeiro. Ah, meu Deus. Nossa. Ai, não precisa ver, não. Vamos voltar pra pauta. Vamos voltar pra pauta. Renata. E Leverson, só para concluir, claro. E eu concordei com o Luiz quando ele falou, nós precisamos nos envolver. E nesse jeitinho meu otimista de sempre ver que tem solução, eu falei, vamos envolver então. E ele sempre me apoiou. Então ele segura mesmo, ele busca menino, ele vai em reunião de pais, ele arruma a cozinha, ele me ajuda. E aí por isso que dá certo. Você não desiste, né? Eu gosto de ver você assim, sempre firme, positiva. Positiva. Parabéns. E você, de 2016 para cá, você já tinha decidido lá em 2010 que 2020 seria candidata a prefeita. 2016, 2015, né? 2016 você veio na campanha, tal, ganhou, né? 2020 você não foi eleita, né? Que, como a gente conversou aqui, não perde eleição, a gente não é eleito, né? Ganhou um capital político muito bom, para deputada também. Você vê alguma mudança daquela Renata lá, antes de tomar a posse de vereadora, para a Renata que está vindo esse ano aí como pré-candidata e, se Deus quiser, vai vir hoje eu sou pré-candidata a vereadora. Leverson, eu lembro que eu entrei na política com aquela sanha assim de renovação política, de combate à corrupção, me identificaram como um cactus. Hoje eu vejo que cactos dão flores, entendeu? Mais ou menos isso. Hoje eu escuto mais, eu sou mais maleável, eu penso mais. Hoje eu aprendi que não cabe todo mundo perto da gente, assim, como conselheiro, você tem que escolher, você não pode ouvir todo mundo, você pode escutar todo mundo, mas para tomar decisão, tem que ser quem vai estar diretamente envolvido nessa situação. Por exemplo, eu não posso deixar de ouvir o Luiz. Não, nem pensar. Nem pensar. Eu não posso deixar de ouvir um Leverson que cuida, que sabe do que está acontecendo. Meu pai. Agora, eu não preciso ouvir todo mundo. Antes eu era aflita, eu queria ouvir todo mundo. Aí eu não tomava decisão nenhuma, eu botava todo mundo para dentro. Então, essa aflição eu já não tenho mais, entendeu? Tô aprendendo isso com Carla Gare, você fala isso também. Eu já percebo isso, que você não precisa ficar aflita. Eu já cheguei à conclusão também que a mão de Deus, ela é poderosa. É verdade. E ela cobre quem quer ficar debaixo dela. Quem não quer ficar debaixo da mão de Deus... Vai tomar um pinguinho de chuva. Vai tomar um pinguinho de chuva. Ou um temporal, né? Ou um temporal, igual os que a gente tem visto o povo tomando aí.
Não tem problema. Então eu vi que eu tenho que ter uma vida de oração muito constante e forte para poder enfrentar. Muitas vezes eu falo, não, deixa eu atender esse aqui, o meu horário de oração, eu lá, espera. E o dia vinha e aí eu só ia rezar antes de dormir, não rezava no começo do dia. Agora meu dia só começa depois que eu caminho e depois que eu tenho meu momento de oração. A gente estava conversando aqui no off, aqui, né? E você falou uma coisa que eu gostaria que você falasse aqui também, sobre essa questão do pensamento, de você abrir as portas, né? Isso é bem legal, eu gostei muito dessa fala sua. E quando eu entrei para a política, Leverson, eu queria ser uma trincheira, assim, sabe? A gente fez um planejamento estratégico dentro do meu mandato. Dificilmente um candidato faz planejamento estratégico de mandato e prestação de contas. Tenho muito orgulho de ter feito um planejamento estratégico. No planejamento estratégico, a gente chegou à conclusão que a gente queria desenvolver um trabalho humano, dinâmico e inovador, que favorecesse o desenvolvimento de todos. Então, Renata tinha que ser uma trincheira, aonde as pessoas iam andando e vendo que a política é para elas também. Hoje, quando eu vejo um monte de gente boa entrando na política, eu fico tão feliz porque eu vejo o seguinte, vai melhorar a qualidade. Vai melhorar o retorno para a população. Quando eu vejo contador, médico, farmacêutico, advogados na política, eu vejo assim, eu me sinto um pouco satisfeita e um pouco participante dessa conquista, não dos candidatos, mas da população. Porque você só vota em quem é candidato. Se não tiver candidato bom... E falando disso, você veio com esses projetos, né, e a gente discute sempre aqui, né, a gente toma um café, eu falo uma coisa, você fala outra, e uma coisa, eu tenho uma percepção de você, eu não consigo te enxergar como política, não no sentido de capacidade, mas aquela visão de você, não dá pra confiar no que você tá dizendo. Na política politiqueira, né? Eu continuo vendo a Renata, que não era política, como se estivesse vindo hoje a primeira vez, com mais experiência. Né? Porque tomo muito na cabeça também. A gente aprende. Eu vejo, Leverson, quando você quer contratar um advogado, a gente estava falando aqui de advogados renomados na cidade, quando você quer contratar um advogado, você quer o melhor, o mais experiente, você quer um médico mais experiente, você quer um conselheiro mais experiente, aí quando você quer um político, você quer um político novo. Você não tem que querer alguém novo, você tem que ter alguém com experiência comprovada para aquilo que você precisa que ele seja. E ou aí, seja disposto a enfrentar, e a enfrentar. Eu tento me manter sempre e falo com todo mundo. Tem gente que fala, não, mas você já tinha que ter deixado isso pago, você já tinha que ter feito isso. Gente, cada eleição é uma eleição. E eu quero sempre me manter inocente. Não é inocente para não ver a maldade dos outros, não. Mas é inocente sem ter culpa. Entendi. Não tem? Num julgamento, quando o cara é julgado inocente. Bernardo, tu diga lá. Doutor Bernardo sabe dizer inocente. O que acontece? Eu quero ser essa. Estar na política, fazer o que tem que ser feito, escutar quem fala baixo, esticar a mão para quem está caído, atender quem precisa, fazer uma boa lei, já que eu me pretendo, né, ser vereadora. Mas eu quero ser inocente. Se lá no céu, aí deu errado. Não, mas Renata não estava nessa, não. Ela é inocente nessa aí. Isso que eu quero quando eu tô na política, entendeu? Tem alguma coisa que você se arrepende de você ter feito ou de você não ter feito? Caramba. Porque quando a gente termina, às vezes a gente tem um debate assim com alguém, assim, né? Às vezes dá a gente sempre fala assim, podia ter dito isso. Caramba, esqueci disso. Tem alguma coisa na vida política que você fala assim, isso aqui eu podia ter feito. Ou isso aqui eu acho que podia ter feito diferente. Tem tanta coisa, né? Eu fico assim pensando, talvez... Tem muita gente que me cobra ter vindo para prefeita e não ter continuado como vereadora. Eu acho que em política não tem si. Eu, no meu jeito otimista de ser, eu vejo assim, eu tinha que ter vindo, eu tinha que ter feito. Se eu fiz é porque, de alguma forma, isso é algo, na época, era o melhor a ser feito. Então, assim, eu não fico me lamuriando nem me arrependendo, não. Talvez
um arrependimento que eu tenha, é de não ter conseguido dividir um pouco melhor o meu tempo com a minha família. Hoje, por exemplo, o Francisco, na época ele tinha 6 anos, né? Não tinha 10, quando eu fui eleita vereadora. Quanta coisa eu perdi dele. Eu não tenho tanta foto com ele igual eu tinha com a Isabela. Os aniversários dele eram sempre os meus, porque eu faço dia 9, ele faz dia 3 de fevereiro. Então era sempre uma festa, mas era uma festa conjunta, porque eu não tinha muito tempo. E eu amo o meu aniversário. Amo o meu aniversário. Todo ano, depois que eu fui vereadora, era aquela feijoada beneficente. Era muito bom e vamos continuar fazendo, independente do que fazer, a gente tem que fazer. Só a pandemia que deu Na casa de Lolo Baião. Na casa de Lolo Baião. Já tá o pedido feito aqui. Depois a gente recorta e manda pra ele. Lolo, Neto, Lolo, Thiago, a turma toda aí. O que acontece? Então, isso eu não tinha maturidade. Eu achava assim, não, se eu sou servidora pública, eu sou servidora pública 24 horas por dia. Isso eu sinto. Não que o Luiz, nesse ponto, supriu 100%. Hoje o Francisco é um menino lindo, atleta. Mas eu, como mãe, me sinto um pouco... Você não olhou pra você. Eu não olhei pra mim naquela época. É aquela autocobrança, né? A autocobrança. Além de ser mulher. Nós, mulheres, e política, né? A gente se cobra. A gente se cobra. Porque eu sempre cuidei da comida da minha casa, sempre cuidei das roupas de Luiz. Porque ninguém sabe fazer? Não, porque eu gosto. Eu não sou aquela mulher que acha que alguém vai fazer, é outra mulher que vai fazer. Então, o que eu puder fazer, eu acho que eu tenho que fazer pela minha família. Sim. Família Leverson, o primeiro projeto de Deus para a humanidade foi uma família. Quem sou eu para não cuidar de famílias, entendeu? E ainda mais da minha, né? Renata, então pra gente finalizar, gostaria que você olhasse ali para aquela câmerazinha bonitinha ali. Meu Deus, agora. E fizesse aquela, né, fala final. Então, eu vou... Para os nossos ouvintes aí. Eu vou retomar, Leverson, uma coisa que vem muito dentro de mim, entendeu? Que assim, o Renata Fiore, né? O que eu quero da minha vida? Eu quero desenvolver um trabalho dinâmico, humano, inovador, que favoreça o desenvolvimento de todos. Parece até TBT, mas não é. Porque isso retrata o desenvolvimento que eu quero para as pessoas, para a cidade, para os meus amigos, mas também para quem não é meu amigo, tem direito de se desenvolver e chegar para junto. Eu penso que nós, de Cachoeiro, precisamos fazer um pacto, não só político, mas um pacto pela nossa cidade. Nós precisamos nos unir em torno das coisas de Cachoeiro para todo mundo sair ganhando. Então, eu sou Renata Fiore, me ofereço, né, como pré-candidata a vereadora, agora é para valer mesmo, e falo que assim, o melhor ainda está por vir, né, porque eu sou otimista e tenho fé que coisas boas virão por aí. Renata, obrigado por você ter vindo, né? E quem não concorda, né, que discorde, né? Que discorde, vamos sentar pra conversar e eu gosto de conversar. É que se o povo visse a gente brigando aqui fora das coisas que a gente não concorda. Eu adoro um café, né? Eu adoro um café. E tomando café e comendo esfirra, né? Isso aqui é bom. Obrigada, Leverson. Muito obrigada mesmo pela oportunidade. Você e sua equipe aqui fazem um ótimo trabalho por Cachoeiro. Muito obrigada, tá? Luiz aí, o nosso cameraman. Quem tem o Luiz tem tudo, né? O Luiz é tudo. Quem tem o Luiz lá em casa tem tudo. Eu tive 3, né? Agora só tenho 2, né? Amém, lá tá o Luiz bem, é o que mais tem lá em casa. Que bom, né? Eu só tenho 1 e tá bom, isso já aí. Tá? Por favor. Gente, obrigado mais uma vez. Com certeza esse podcast vai voar aí pro Cachoeiro, né? E vamos pra frente. Que venham os próximos. Que venham os próximos. Isso aí. Valeu, gente.